Meu nome é Evandro, para quem não me conhece, eu sou pastor do Ministério Infantil da nossa igreja, o Ninho. E hoje eu estou aqui, o pastor Felipe está em viagem, o pastor Felipe está nos Estados Unidos participando de alguns congressos, e hoje aprove a Deus que eu estivesse aqui com vocês para a gente compartilhar alguma coisa da palavra de Deus. Amém? Hoje a ideia é falar sobre metamorfoses, transformações. Quem aqui viveu ou não viveu ou precisa viver uma metamorfose profunda para chegar em 2014? Galera, eu estou no momento, se pudesse me descrever com uma frase, eu colocaria uma plaquinha aqui escrito fechado para balanço. Eu estou nesse momento fechado para balanço. Eu estou reavaliando uma série de coisas na minha vida. Eu estou reanalisando uma série de coisas na minha vida que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas aí para 2014. Ao mesmo tempo, eu fico de cara, gente, essa é a expressão certa. Quando eu venho na igreja sábado à noite e vejo jovens na igreja, de verdade. Estou com 32 e percebo que nessa idade o que a gente faz bem, a gente já faz bem. Eu vejo o pessoal mexendo no som, vejo o pessoal mexendo na projeção, a banda que estava tocando. Poxa, isso me enche os olhos, sabe? Eu acho que enche os olhos de Deus também, ver gente talentosa investindo naquilo que Ele realmente quer para a vida dessas pessoas. Mas tem hora que a gente precisa dar uma parada, tem hora que a gente precisa fechar para balanço, rever algumas coisas, porque às vezes a gente cansa também. Você já reparou que na igreja quem faz tudo é jovem? Criança não faz nada, cara. Criança precisa que a gente faça por elas. Estão na fase de absorver. Estão na fase de receber. E quem ministra geralmente sobre a vida delas são jovens. O jovem também é aquele que está firme e forte na EBD, não é isso, gente? 9 horas da manhã no domingo, né? Isso, amém. É esse jovem que está na EBD. O jovem está aqui no sábado à noite, o jovem funciona para as atividades da igreja funcionarem, ele tem que estar ali. Mas tem hora que a gente encontra alguns jovens por aí no Facebook, que geralmente os desabafos rolam no Facebook, né? Cansados, exauridos, achando que estão fazendo demais, que estão sendo sugados demais e que ninguém mais faz nada. E aí, eu queria refletir com vocês sobre um cara na Bíblia que também estava cansado. Um cara que também estava exaurido. Mas antes disso, eu quero orar por você, quero orar por esse momento. Senhor, eu te agradeço por tudo aquilo que já aconteceu aqui. Como foi cantado, nosso desejo é nos entregarmos a Ti mesmo. A gente escolheu estar aqui e nos teus planos, nos teus projetos também, em algum momento da eternidade, o Senhor também quis que a gente estivesse aqui. Fala com a gente, Pai. Nos ajuda aí a transformar aquilo que precisa ser transformado das nossas vidas para 2014. Aquilo que o Senhor quer falar realmente conosco. Me usa, Deus. É o meu pedido. Em nome de Jesus. Amém. Olha só. Quem já ouviu aquela música muito famosa, eu vou ter que pegar aqui meu telefone para pegar uma colinha, que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Já ouviu? Gabriela. Isso, só faltou, né? Só faltou Gabriela. Meu pai chama isso de doença de Gabriela. Quem já ouviu alguém te dizer isso quando você foi dar um toque de alguma coisa que não estava rolando legal, de alguma coisa que ele não estava fazendo bacana, aí o cara falou assim: meu irmão, esquece, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, eu sou mesmo assim. Só faltou falar para ele: Gabriela, né? Você é Gabriela. Você está acometido da doença de Gabriela.
Eu já ouvi isso várias vezes. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Quando eu fui dar um toque em alguém sobre alguma coisa, o cara me vem com esse negócio de que ele é imutável, ele é quase uma pessoa. É que eu tenho que tomar cuidado com as palavras também que eu uso, que uma vez eu usei inamovível, e tem uma galera que fica no meu pé por causa dessa palavra. Mnemônico, né, Débora? É, mnemônico. Então a gente fica até constrangido, né? Fala, pô, o cara tá tão cheio, tão certo daquilo que ele é, daquilo que ele gosta de fazer, que, pô, desculpa aí te dar esse toque. Dificilmente você vai ouvir isso da boca de uma criança. Criança não age assim, não. Criança é a metamorfose em pessoa. Eles estão passando por metamorfoses físicas, também por metamorfoses espirituais, emocionais, mas parece que à medida que a gente cresce, fica mais difícil se metamorfosear em alguma coisa. Fica mais difícil se transformar em qualquer coisa, porque parece que a gente vai enrijecendo. Ao invés de nós nos tornarmos maleáveis para a ação e para a palavra de Deus, parece que a gente vai se enrijecendo. Mas se eu posso, e eu peço licença para vocês para fazer isso, a Bíblia é nada mais, nada menos que a história de metamorfoses. A Bíblia, reduzindo, fazendo um bom reducionismo daquilo que tem na Bíblia, e aí tem todo o perigo de reducionismos, né? Mas ela é o relato de metamorfoses. Algumas metamorfoses ótimas, para o bom, para o justo, para aquilo que é certo, mas outras metamorfoses nem tão boas assim. Tipo, cronologicamente, vamos dar uma olhada. A metamorfose de Adão e Eva não foi para o bom, para o justo, para aquilo que é certo. Eles pecaram, foram afastados da presença do Senhor. Que dizer de Caim também, cara? Metamorfose de Caim também não foi legal. Mas depois eu tenho Noé, metamorfose de Noé foi legal. Depois eu tenho Abraão, Isaac, Jacó, os pais da fé, metamorfose legal, eles passaram. Depois eu tenho Juízes, depois eu tenho Saul. Saul também não teve uma metamorfose legal, não. Primeiro rei de Israel, cara ungido por Deus, depois se prostitui adorando outros deuses, e aí vem Davi bacana. Mas, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo histórias de metamorfoses. Transformações profundas pelas quais as pessoas passaram. E a história do cara que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é também uma história de metamorfose. É a história de Elias, que está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Mas antes, deixa eu contar um pouquinho para você quem é Elias. Elias era um cara muito 10. Elias era um servo de Deus, um profeta do Senhor que tem alguns milagres que ele opera em nome de Deus que lembram o X-Men, cara. Tipo, Elias, depois de ter desafiado os profetas de Baal e ter matado os 450 profetas de Baal, Elias vai acompanhando o rei, correndo, cara, e o rei vai na carruagem. E ele vai na frente do rei. Isso me lembra o The Flash. Eu sei que ele não é X-Men, mas nos X-Men tem um carinha do cabelinho branco também, que eu esqueci o nome dele, que corre pra caramba. Quem é? Mercúrio? É esse aí mesmo. O cara corre pra caramba, e Elias corre pra caramba. Elias ressuscita uma criança também. Elias era alguém por meio de quem o poder de Deus fluía. Só que o momento da vida de Elias que a gente vai ver nessa noite é um momento que o cara está numa fossa, em que o cara está numa crise existencial profunda. O cara está vivendo a crise do Superman, que a gente vai ver já já e caracterizar essa crise do Superman. Abra sua Bíblia aí, 1 Reis, capítulo 19, vamos ler a partir do verso 9.
1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Vamos parar por aqui. Elias, como eu disse, era um servo de Deus por meio de quem o poder de Deus fluía. Era um bom condutor da energia de Deus, porque agora está na moda falar desse lance de energia, né? Boa, positivo. Então, se eu posso falar assim, Elias era alguém por meio de quem a energia de Deus, o poder de Deus passava. Mas passava com pouca perda. Perdia pouca coisa nessa condução, nesse fio condutor. Mas nesse momento Elias está doente. Você vê Elias dar uma reclamada com Deus. Elias chega para Deus e fala assim: Senhor, eu estou só. Só eu restei, não tem mais ninguém. E esse momento é justamente o momento seguinte ao qual ele mata os 450 profetas de Baal. Baal era o deus da prosperidade, é um deus babilônico antigo. Ele é o deus da fertilidade. Dizem que quando Baal abençoa a terra, o seu sêmen cai do céu e faz a terra germinar. E a terra era a deusa Asherá, ou Aserá, como alguns leem em alguns comentários aí. Então, por isso, o sêmen de Baal fecunda Asherá e Asherá dá o seu fruto da terra. Nesse momento histórico, Israel está sem chuva faz um tempão. E aí não chove porque Elias falou que não ia chover. Elias então reúne os profetas de Baal e fala assim: propõe um desafio. Se vocês acreditam no Deus verdadeiro, ora aí para o seu Deus consumir a oferta, o holocausto, e eu vou orar para o meu depois. O Deus que consumia é o Deus de verdade. Aí os profetas de Baal oram lá, passam o dia inteiro lá, Elias ri da cara dos caras, dá uma zombada mesmo, e quem conhece o texto sabe que ele faz isso. E nada acontece. Então, ele ora, logo em seguida Deus manda um fogo que consome o holocausto, consome a água que está ao redor, e o povo fala: realmente a gente está errado. O único Deus é o Deus de Israel. E então, Elias leva os profetas de Baal para um lugar ali próximo e mata os 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal. O nome de Elias é muito significativo para a mensagem de Elias. Elias é um nome hebraico que vem de Elohim, que significa Deus, e As, que significa é o Senhor. Então, só Deus é o Senhor, é a tradução literal do nome de Elias. Então, aquilo que acontece entre Elias e os profetas de Baal é uma demonstração daquilo que o nome de Elias diz: só Deus é o Senhor. E aí Elias então vai orar para vir a chuva, e tem aquela passagem que vocês conhecem, que a gente canta, né? Que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. Depois disso tudo, Elias ora e vem uma nuvem que vai fazer chover, e assim fica demonstrado que não era nada do sêmen de Baal que fazia a terra germinar, mas era Deus que dava a chuva. Entendeu o contexto? É esse contexto. Só que aí, quando a mulher do rei fica sabendo que Elias tinha matado os 450 profetas dela, ela fica doida. E ameaça Elias e fala assim: que os deuses me punam se amanhã nesse horário eu não te matar. E Elias foge. Dá para acreditar? Dá, né? Quem conhece mulher sabe que é uma sábia, é uma sábia atitude fugir da ira de uma mulher, bicho. É ou não é? Quem é casado aí, eu tô sem aliança, eu engordei, cara, minha aliança ficou apertada. Tu acredita, né? Eu sabia que isso ia causar uma espécie, não sei porquê.
Mas, por incrível que pareça, eu engordei alguns quilos e a minha aliança apertou e eu tirei. Mas, quando a Ju, cara, tá braba, eu sei que é sábio dar um tempo. Elias não se assustou com 450 homens, não se assustou com o rei, não se assustou com o povo, mas quando Jezabel falou para ele, amanhã, nesse mesmo bate-horário, eu vou te matar. E os deuses me punam se eu não fizer isso. Cara, Elias dá uma tremida nas bases e foge. Ele foge. Eu fico assim porque também o cara viu o poder de Deus de maneira sobrenatural. Ele experimentou do agir de Deus de maneira sobrenatural e foge por causa da ameaça de uma mulher. Caramba, o que aconteceu? Deu um tilt na cabeça de Elias. Deu alguma coisa, desconectou. Eu acho que Elias, particularmente, eu acho que Elias estava esgotado, cara. Elias se deparou com a sua limitação humana. Elias se deparou com aquilo que ele realmente é. Gente. E gente tem limitações físicas, emocionais, espirituais, intelectuais. Tem um monte de limitação. Elias estava nesse momento, estava lá na fossa. A fossa, inclusive, espiritual. E aí, na conversa dele com Deus, que a gente leu, em 1 Reis 19, a partir do versículo 9, a fala dele me deixa ver algumas características da doença, da síndrome pela qual ele foi acometido. Olha só, primeiro sintoma que eu vejo dessa síndrome é que os indivíduos que sofrem dela acham que estão sozinhos. Eles são os últimos descendentes de Krypton na Terra. Não falei que era a crise do Superman? O que ele fala para Deus? Ele fala, Senhor, só eu! Senhor, só eu estou aqui. Todo mundo se corrompeu, todo mundo se prostituiu, adorou Baal, só eu sobrei. Você conhece alguém que fala isso de vez em quando? Você fala isso de vez em quando? Senhor, só eu, Pai. Só eu aqui no Área Mais. Só eu, Senhor, nesse louvor. Senhor, só eu lá para fazer o pastor de culto, o pastor de celebração. Senhor, não tem ninguém para projeção, Deus. Não tem ninguém nas câmeras, só eu, Pai. Síndrome de Elias, cuidado, hein? O último descendente de Krypton. Não. Outra característica de quem sofre dessa síndrome. Pensam que são os únicos fiéis, zelosos do bom e do justo. A última Coca-Cola do deserto, né? Fala, não, Senhor, eu sou Elias. E agora a mulher me ameaça. E agora eu estou tendo que fugir. E o Senhor não vai fazer nada. O Senhor não vai me defender. O Senhor não vai vir e lançar de novo esse fogo e consumir essa mulher. Terceiro sintoma, gente, de quem está acometido pela síndrome de Elias. São os únicos que fazem alguma coisa boa. Olha só, primeiro acha que estão sozinhos. Segundo, pensam que são os únicos fiéis. Terceiro, acham que são os únicos que fazem alguma coisa de bom. Elias não era um cara ruim, gente. Eu já disse para vocês. Elias não era um cara que não conhecia Deus também. Elias conhecia Deus melhor do que eu e você, provavelmente. Mas Elias estava mal. Elias estava vivendo uma crise profunda, uma crise espiritual. Mas aí o texto continua. E Deus fala para Elias, Elias vai para uma caverna, fica um tempo isolado lá, Elias, que eu vou tratar de você. Começa então o processo terapêutico de Deus. O processo terapêutico de Deus é muito diferente do processo terapêutico de algumas pessoas. Porque às vezes a gente compartilha que a gente está ruim, que a gente está mal com algumas pessoas, e o que acontece? Elas vêm com a pá de cal que faltava para enterrar a gente. É ou não é? Na igreja onde isso devia acontecer menos, isso acontece muito. Às vezes a gente vai compartilhar alguma coisa da nossa vida com alguém, com algum amigo nosso, e ao invés de a gente ouvir uma palavra de consolo, de conforto, um aconchego, sabe? Às vezes não precisa nem ouvir palavra nenhuma, né? A gente escuta palavra em tudo quanto é lugar.
só queria mesmo um amigo. E aí vem o cara e dá uma na gente que você fala, nossa, por que eu fui abrir minha boca, né? Era melhor ter ficado quieto. Deus não faz assim com Elias. Deus fala, Elias vai para uma caverna. E é lugar mais significativo que uma caverna, o cara não ia ouvir ninguém. Ia ficar lá na caverna. Ele fala assim, eu vou conversar com você. Coloca o texto aí, vamos retomar para ver como é que Deus fala com Elias. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Cara, a resposta de Elias é de quem não entendeu o quê? Nada. Sabe o que ele entendeu até agora das demonstrações do poder de Deus? Nada. A resposta dele é exatamente igual àquilo que ele tinha falado primeiro com Deus. Vamos lá. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ou seja, Elias não entendeu nada. O tempo que Elias ficou na caverna serviu para o quê? Nada. Talvez você esteja vivendo um momento na sua vida que, como eu disse no início do culto, estou fechado para balanço. Estou numa caverna espiritual. Mas talvez você ainda não tenha ouvido do Senhor nada. Apesar dele ter feito passar por você um vento, apesar dele ter tremido a terra na sua frente, apesar dele ter mandado uma brisa suave. Tem hora que a gente fica assim quase surdo também para a voz de Deus, né? Elias estava nesse momento. Elias não estava entendendo nada, mas quando eu vejo isso, algumas coisas me vêm ao coração. As primeiras demonstrações do poder de Deus, as três primeiras, que são o vento, o terremoto e o fogo, parece show pirotécnico. E Deus está falando assim, Elias, eu não estou em shows pirotécnicos. Elias, eu não estou na agitação. Eu não estou no ativismo. Eu não estou no uhul, muito bom, gente, é isso aí, vamos lá. Não, eu não estou nessas coisas, Elias. Essas coisas, Elias, têm o seu lugar, têm o seu propósito, mas não. Você vem lá de uma demonstração do meu poder através do fogo, mas, Elias, eu sou um Deus de paz. Eu sou um Deus de calmaria. Eu me revelo para você, cara, lá no segredo do seu coração, lá no travesseiro da sua cama, quando você bota a cabeça ali, é ali que eu falo contigo. Às vezes a gente está vivendo na igreja, queridos, e aqui vai o que eu penso que talvez esteja acontecendo com alguns de nós. Às vezes a gente está na igreja fazendo um monte de coisa. É um ativismo. Do outro lado tem gente que está fazendo nada, né? Mas tudo bem. Às vezes a gente está fazendo muita coisa. É show pirotécnico para cá, é show pirotécnico para lá, é fogo que cai, é vento, é terremoto. Mas Deus não está nessas coisas. Elias não vê a voz de Deus em nenhuma dessas coisas. Ele só conversa com Deus através da brisa suave. Talvez nesse final de ano o que Deus esteja querendo falar para você é que você precisa dar um tempo e reconhecer Deus. Tira um pouco também dos olhos do seu umbigo, do seu centro gravitacional e dá uma olhada para Deus, porque olhando para Deus você vai olhar para si mesmo. Olhando para Deus você vai entender para aquilo que você serve, para o que você está no mundo.
E quando a gente entende para que a gente existe, fica mais fácil existir. Gasta menos energia. A gente faz menos coisas, mas aquilo que a gente faz bem feito. Aquilo que a gente faz dá um sentido para a nossa vida, de verdade. Elias estava precisando enxergar em Deus ele mesmo e aquilo para que ele tinha sido colocado aqui na terra. Talvez parte da sua metamorfose, daquilo que Deus esteja propondo para você nessa noite cara, para. Dá um tempo. Você está se mexendo demais, cara. Está andando de um lado para o outro, parecendo uma barata tonta. Está investindo em tudo. Está gastando suas fichas demais. Não. Precisa disso não. Você está fazendo isso tudo porque você não me conhece. Você está fazendo isso tudo porque você ainda não olhou para mim. Quando você olhar para mim, olha que interessante, você vai ter uma imagem exata de quem você é. Eu não tenho uma imagem exata de quem eu sou olhando para o espelho. Eu não tenho uma imagem exata de quem eu sou perguntando para outras pessoas. Essas pessoas não me conhecem, de fato, de verdade. Eu tenho uma imagem correta de quem eu sou quando eu olho para Deus. Então, Deus está falando, Elias, para, dá um tempo, olha para mim, vamos lá. É para isso aqui que você existe. É isso aqui que você vai fazer. E é assim que eu vou dar cabo nos meus planos para você e nos meus planos para a terra. Olha o que o texto mostra para a gente. Depois daquela conversa toda, depois de Elias repetir aquela frase, então Deus fala, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho de onde veio. Eu acho tão significativo falar, volta por onde você veio, porque eu não te mandei vir para cá, tipo assim, você veio para cá para eu te curar. Mas agora que você curou, é importante que você passe pelos mesmos lugares. É importante que você passe pelos mesmos lugares até para ver mesmo se você está bem. Porque nada mais um lápis. Nada mais sintomático do que você botar o dedo na ferida e ver se ainda dói. Né? Ele bota o dedo na ferida, não dói mais, opa, tô bem. Tô bem. Mas se eu botar o dedo na ferida ou assoprar e doer, opa, não deu nada. Não curou. Então ele fala, volta pelo caminho de onde você veio. Passe pelos mesmos lugares. Porque eu quero ver se você está bem. Eu quero ver se você curou. E vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, você está vendo que Deus está dando o que para Elias? A direção, o caminho que ele tinha que fazer. Elias estava perdidaço. Elias estava exausto. Foi para lá para saber o que ele tinha que fazer. Para achar um significado, para achar um sentido na vida. E aí Deus deu um significado, um sentido para ele na existência. Falou, volta, para a gente concluir. Volta lá pelo deserto. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Deus está falando, Elias, eu vou terminar o que você começou, o povo ainda precisa de uma purificação, mas eu já senti que você não dá mais conta, então unge outro profeta, unge um rei, eles vão dar conta do resto do serviço. E aí é isso que ele faz, e no final, Deus ainda dá um tapa de luva, bem de luva, porque Deus não dá tapa para doer, quer dizer, dá, para doer dá. Dá, se eu tenho que falar a verdade. Deus dá tapa às vezes para doer. Mas é terapêutico também. É para curar. Dói. Dói. Quem já passou por e sabe que dói. Mas ele não quer destruir, ele quer curar. Olha lá. No entanto, Elias, você, Superman,
Elias, a última Coca-Cola do deserto, o último descendente de Krypton, olha só. Fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Elias, você não está só. Elias, você é um cara nota 10, eu acho você fantástico, eu te admiro mais, cara, tem mais 7.000. Tem mais 7.000. Tipo, eu não sei se 7.000 é um número exato, porque a numerologia judaica, 7.000 significa perfeição, um número completo, um número todo de pessoas que Deus guardou. Eu não sei se são literalmente 7.000 pessoas, mas o que Deus estava falando para ele assim, Elias, eu guardei aqueles que me interessavam. Aqueles que me interessavam eu não permiti que beijassem a barra. Fala a Deus, né? Fala a Deus. Fala a Deus. Gente, resumindo, Deus tem para você uma brisa suave nesse final de 2013. Deus quer falar com você, se ainda não falou, desculpa aí, mas Ele quer falar com você por meio de uma brisa suave. Ele, para isso, precisa que antes você dê uma parada. Você está fazendo coisa demais. Se isola um pouquinho, fecha para balanço, coisa rápida. Vai para uma caverna para ver a voz de Deus, para ouvir a voz de Deus. Deus tem para a sua vida uma coisa muito específica. E Ele não quer que você fique desperdiçando o seu tempo, a sua energia, a sua inteligência, os seus talentos com aquilo que não foi feito para você. Deus criou exatamente para uma coisa, ou para algumas coisas. Se você ainda não se sente pleno, ainda não se sente realizado, se você ainda não se achou na terra, é porque você não está fazendo a coisa certa. Então para. Para. Relaxa. E deixa Deus falar contigo. Deixa Deus falar no seu coração. Mas pastor, se eu parar, o negócio não anda. Anda, tem 7.000. Fica tranquilo. Se eu parar, pastor, se eu não vier, se eu não fizer, fica tranquilo, cara. Tem um número perfeito de pessoas que Deus separou para Ele. É importante que você olhe para o Senhor. Para que o Senhor, então, olha só, vendo a Deus, você possa se enxergar e entender o seu propósito, o seu sentido na vida, na existência. Passa pelo processo terapêutico de Deus logo. Às vezes a gente fica adiando esse lance de ir para a caverna, esse lance de se fechar para balanço, esse lance de passar pelo deserto. A gente evita voltar pelo caminho de onde a gente veio porque dói. Realmente, se você ainda não passou pelo processo terapêutico, não adianta voltar, porque vai doer tudo de novo. Vai para lá, para a caverna, fala com Deus, olha para Deus, seja trabalhado por Deus, transformado por Deus, e aí depois você volta. Volta para servir, volta para trabalhar, volta para fazer aquilo para que Deus está te chamando, entendeu? No final das contas é isso. Para, pensa, ouve e depois volta para aquilo que Deus te chamou. Às vezes você vai voltar, mas não significa que você vai para o mesmo lugar, não. Às vezes você vai voltar só para ver se curou e vai para outro ponto. Deus faz assim com a gente. De vez em quando, Ele fala, passa por aqui, que você deixou umas coisas inacabadas aqui e eu quero que você conserte. Consertou, tá, agora você vai para lá, porque é ali que eu te quero. Você estava no lugar errado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Se você está precisando passar por esse processo terapêutico de Deus para entrar 2014 legal, esse é o momento de você começar a viver isso. Esse é o momento de você ouvir a voz de Deus através da brisa suave. Abandona o show pirotécnico.
Senhor, é tão bom ouvir a Tua voz, Senhor, quando Tu fala aos nossos corações. Nós somos transformados de verdade. Ah, Deus, eu desejo profundamente, Senhor, que o Teu Espírito tenha passeado nas mentes e nos corações dos jovens que aqui estão, Senhor, e que Tu tenhas falado realmente com eles sobre os Teus projetos, os Teus propósitos, Senhor. Eles são valorosos, a Tua palavra diz: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Eu vos escolhi porque vocês têm vencido o mundo, Satanás. Mas muitas vezes, Senhor, a gente fica perdidão. E a gente precisa do Teu direcionamento. A gente precisa fechar para balanço para Te ouvir e caminhar de novo. Retomar o curso. Faz isso, Pai. Faz isso com cada um que aqui está nessa noite. Que eles possam olhar para Ti, Senhor, e enxergar uma imagem perfeita a respeito de si mesmos. Que eles deixem de gastar energias físicas, energias espirituais, energias emocionais, Senhor, naquilo que não é o Teu propósito. Tem gente investindo na namorada errada, no namorado errado. Tem gente investindo no emprego errado. Tem gente investindo no curso errado. Tem gente investindo nos propósitos errados, Senhor. Tem gente investindo certo, Pai, mas tem gente investindo errado. E é por esses que eu estou orando nesse momento, Senhor. Mostra, Pai, claramente que a Tua vontade seja confirmada no coração deles pela paz, pela brisa suave, que eles possam ter certeza, Senhor, de que é esse o Teu querer, quando eles sentirem a Tua paz enchendo os seus corações. É assim que eu Te oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém.